Gravando. Oi, sexto ano, boa tarde, tudo bem? Até então, até as aulas que a gente teve, a gente viu sobre o surgimento dos primeiros seres humanos lá no continente africano e a evolução que esses seres humanos tiveram desde os nossos ancestrais mais primitivos até o Homo sapiens. E agora a gente vai ver como esses seres humanos fizeram para chegar no continente americano e também no Brasil. Bom, existem algumas teorias que giram em torno disso, sobre a chegada do ser humano na América, que vai ser o primeiro tópico que a gente vai ver na aula de hoje, depois a gente vai ver no Brasil, mas na América existem algumas teorias principais sobre como os nossos ancestrais fizeram para chegar até o nosso continente. A primeira teoria é a teoria Clovis, que acredita que o ser humano tenha feito a passagem pelo Estreito de Bering, que é onde hoje fica a Rússia, mais ou menos, que teria feito a passagem pelo Estreito de Bering para o norte da América do Norte. Então, seria porque esse Estreito de Bering é uma faixa de terra que no final da Era do Gelo, a Era do Gelo não é só um filme, realmente tivemos uma era glacial no nosso planeta, onde a superfície terrestre se congelou. Então, essa faixa, esse estreito, teria formado uma ponte entre a pontinha da Rússia e a América do Norte, e aí feito uma ponte entre esses dois continentes e que foi possível que o ser humano passasse de um continente para outro. Lembrando que eles saíram da África e migraram então para a região da Ásia, e por isso saíram da Ásia para a América do Norte. Lembrando também que a Terra é redonda, então uma ponta de um continente liga-se à outra, porque por mais que na nossa cabeça o mapa aberto seja a América de um lado e a Ásia do outro, como a Terra é redonda, os continentes eles se encontram. E já no final da era glacial, quando tudo estava congelado, não tinha mais uma faixa de água que dividia os dois continentes. Por isso foi possível a travessia. Essa travessia, essa teoria que defende a travessia do ser humano entre o continente asiático e o norte da América do Norte é chamada de teoria Clovis, porque os fósseis que foram encontrados para defender essa teoria foram encontrados perto da cidade de Clovis, no estado do Novo México, lá nos Estados Unidos. E essa teoria indica mais ou menos que o ser humano tenha feito essa travessia há mais ou menos 12 mil anos atrás, e essa é uma problemática dessa teoria que a gente vai ver porque que essa data, mais à frente, quando a gente fala de Brasil, a gente vai ver por que essa data é problemática. A outra teoria é que o ser humano tenha feito essa travessia pelo mar, saindo da Oceania e das ilhas que ficam um pouco mais afastadas da costa da Oceania, da Austrália, da Nova Zelândia, tenham saído dali da Polinésia, da região da Polinésia e do continente da Oceania e atravessado até a América por pequenas embarcações, pequenos barcos primitivos. A travessia então não seria tão distante, já que um continente é próximo ao outro, a Oceania é próximo da América do Sul, principalmente. Essa travessia não teria sido feita com tanta dificuldade e por isso foi possível atravessar em pequenas embarcações. Outra teoria que também defende como os primeiros seres humanos chegaram até a América é a teoria das ondas migratórias. O que teria sido isso? Tanto pelo Estreito de Bering, tanto pelo continente da Oceania, o ser humano partiu em direção ao continente americano diversas vezes, e não necessariamente em todas essas vezes, em todas essas ondas migratórias, foi possível a habitação, o estabelecimento desses seres humanos aqui, mas em que algumas ondas migratórias, algumas vezes que eles vieram para cá, eles se estabeleceram e deram origem e antecederam aos que seriam os nossos indígenas
quando a América foi colonizada pelos europeus. Então a gente tem essas 3 teorias que defendem como foi feita a chegada do ser humano no continente americano. Essas teorias são a teoria Clovis, que defende que o ser humano atravessou do continente asiático para o continente americano pelo Estreito de Bering, a teoria de que eles teriam saído então da Oceania, da Polinésia, em pequenas embarcações para o continente americano, e a terceira teoria das ondas migratórias, que defende que esse trajeto foi realizado, na verdade, tanto pelo Estreito de Bering quanto pelas pequenas embarcações vindo da Oceania. Bom, e assim são as teorias de como o ser humano chegou até o continente americano. O problema, então, da teoria Clovis com essa data de que o ser humano teria feito essa travessia aproximadamente 12.000 anos atrás é que existem fósseis no Brasil de que o ser humano teria chegado um pouco antes, seria mais antigo do que isso. Não, então, 12.000 anos. 12.000 anos foi um fóssil achado lá nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, a gente achou fósseis que indicam que então seria um período um pouco mais para trás disso. E começando a falar então de como o ser humano chegou no Brasil, a gente tem comprovações dos primeiros seres humanos a aparecer então no norte do país, na região do Rio Amazonas, e também no sul do país, em Santa Catarina. E como naquela época não se tinha nenhuma divisão política de países, o grupo que aparece tanto em Santa Catarina e também no Uruguai, na Argentina e um pouquinho do sul de São Paulo. Vamos ver agora quais são eles. A gente tem o grupo Itarerê, que aparece no litoral de Santa Catarina. Normalmente os grupos que aparecem nos litorais, a gente consegue ter mais contato com as fósseis chamadas de sambaquis, que são grandes montanhas, são amontoados de moluscos, de ostras, de esqueletos, de obras de arte. A gente não sabe muito bem ainda qual era a função dos sambaquis e por que eles foram construídos pelos nossos ancestrais, mas eles são amontoados de várias coisas que servem para a gente fazer várias pesquisas sobre diferentes coisas, não só de vasos, de ostras, de esqueletos de animais, mas também acredita-se que podem ser uma espécie de cemitério, porque também são encontrados esqueletos humanos dentro dos sambaquis. Então, assim, a gente não sabe muito bem qual é a função dos sambaquis e por que eles existiram e existem até hoje, mas eles existem, são um tipo de fonte muito importante para a gente. Vamos continuar, então. Os umbus e o maitá, que aparecem no litoral sul do nosso país, São Paulo, Argentina e Uruguai. Os umbus e os humaitá, eles têm uma semelhança de ambos trabalharem com pedras, normalmente para fazer instrumentos de caça. A diferença entre eles é que ambos caçavam, ambos pescavam, mas os umbu é um povo mais antigo, 12 a 13 mil anos, enquanto os humaitá e também o itarerê a partir de 6.000 anos. Então, em algum período eles conviveram juntos, mas existem diferenças. Os humaitá, diferente do umbu, são agricultores, são povos que um pouco mais complexos, conseguiram desenvolver a agricultura, enquanto o umbu é um povo nômade e basicamente caçadores e coletores. O povo itarerê, que aparece mais no litoral de Santa Catarina, eles praticavam muito a arte com a cerâmica. A cerâmica começa a aparecer no sul do país a partir do Itarerê. Itareré, na verdade, não Itarerê.
E eles trabalham mais com a cerâmica polida, pintada de vermelho e branco, isso a maioria das vezes. E a cerâmica deles era mais usada para utensílios de cozinha e de alimentos e etc. Como eu tinha dito anteriormente, a gente tem registro dos primeiros habitantes no Brasil. Além do sul do país, a gente também tem na região norte, no Rio Amazonas. E aqui na Amazônia e na Ilha dos Marajós tem uma ligação que a gente vai entender daqui a pouquinho. Mas é importante saber que os fósseis encontrados ali na Amazônia levam a gente a dividir esse período em 3 fases diferentes. A primeira fase é a fase mais antiga, ou seja, dos habitantes mais primitivos, que são chamados de paleoindígenas. Essa fase é quando a gente está saindo da era da glaciação e em que a Terra volta a ter a temperatura normal por volta de 12.000, 11.000 anos. Nessa fase, eles eram caçadores e coletores e nômades, basicamente nômades, não tinha ainda a prática da agricultura. A fase arcaica, que vem logo em seguida, paleoindígenas, é uma fase de mais ou menos 8.000 a 3.000 anos, ou seja, como se fosse a fase do meio. Nessa fase já começa então a ter objetos de cerâmica sendo produzidos, uma cerâmica mais refinada, não só objetos de pedra, então. E na Ilha dos Marajós, a mais recente, como a gente pode dizer assim, na Ilha dos Marajós é o povo Marajós que começa a ter uma sociedade um pouco mais complexa. Ali já começa a se estabelecer uma agricultura primitiva. Os Marajós, a partir deles, então, começa a ter uma sociedade um pouco mais complexa, com uma hierarquia mais complexa. Eles foram os primeiros a fazerem assentamentos de terreno em áreas inundadas. Como eu disse, é uma região do Rio Amazonas. Então, eles tiveram essa complexidade de saber aterrar o terreno para fazer, então, a subsistência, para fazer a moradia. E por isso eu disse que estão interligadas. São 3 fases, sendo que 2 fases a gente encontra mais na região do Rio Amazonas e a terceira na Ilha dos Marajós. Outra região que também é muito importante para a gente entender como que os primeiros humanos chegaram no Brasil é no Piauí, na região das Serras das Capivaras. Ali, se eu não me engano, são 27 sítios arqueológicos que tem com fósseis, não só de esqueleto humano, mas fósseis também de objetos, para que a gente entenda a sociedade e como era a estrutura social dos primeiros seres humanos. Então, é uma região que tem muita pesquisa, muitos fósseis, e é muito importante tanto para a arqueologia e tanto para a história. Outra região que traz a minha personagem preferida dessa época que a gente está falando é em Minas Gerais, na região de Lagoa Santa, que tem um fóssil mais antigo, que foi descoberto o fóssil mais antigo, não só do Brasil, mas também do continente americano. Por isso que eu falei que essa data ela traz uma problemática, porque o fóssil que foi encontrado em Minas Gerais, da Luzia, é mais antigo do que os fósseis encontrados em Novo México. Por isso esse distanciamento, essa discussão de teorias que tem em torno disso. A Luzia traz traços negroides, ou seja, traços de descendentes do continente africano. Ela não traz, então, traços de pessoas, de primitivos do continente asiático que fizeram a ponte com o Estreito de Bering. Na verdade, ela traz traços mais para o continente africano.
e isso traz muita discórdia entre as teorias que defendem a passagem pelas ondas migratórias ou pelo Estreito de Bering. A Luzia aparentemente era uma mulher de mais ou menos 20 anos. A gente só pôde reconstruir a face e o crânio dela porque o fóssil que foi encontrado foi levado para uma universidade na Inglaterra, se eu não me engano, a Universidade de Manchester, e os cientistas conseguiram reconstruir o crânio, reconstruir a face com o fóssil que se tinha, que foi encontrado, e graças a Deus ou aos bombeiros ou a quem conseguiu, mas com o incêndio do Museu Nacional, que a gente teve algum tempo atrás, a Luzia conseguiu ser salva e a gente pode continuar as nossas pesquisas a partir dali, porque graças a Deus, ou a quem salvou a Luzia, a gente não perdeu esse material tão importante para a nossa história, para a nossa existência humana. Bom, é isso. Como tarefa, eu vou deixar 2 tarefas para vocês fazerem. A primeira vocês não vão gostar muito, mas a segunda eu espero que gostem. A primeira é vocês fazerem a página 249 e 250 do livro. E a segunda é aproveitar a quarentena e chamar a família de vocês para assistir Croods ou Início. Eu vou deixar o nome digitado direitinho lá na plataforma para vocês assistirem. É uma série em animação que retrata os primeiros seres humanos, os primeiros nossos ancestrais, os primeiros habitantes do planeta. E eu queria convidar vocês a assistirem, então chama a família para assistir, tá bom? Beijo, tchau!